Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela turca Mãe. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal. Zeynep penteia o cabelo de Turna. Turna pergunta se ela conseguiu trabalho. Zeynep fala que não e ressalta que o professor da sua faculdade pediu demissão. Turna diz que em breve ela conseguirá outro. Zeynep diz que tem uma reunião marcada para amanhã e tranquiliza a filha, dizendo que vai ficar tudo bem. Zeynep percebe que está ventando muito e fica preocupada. De repente, Gansé e Duru visitam Zeynep de surpresa e Turna se esconde. Elas observam a casa e Duru acaba vendo Turna ali. Turna fica ao lado da mãe. Zeynep conta para as irmãs que aquela é sua filha. Gansé e Duru ficam surpresas. Enquanto isso, Suli e Cengiz jantam no restaurante. Ela fala para o marido que está muito triste. Ele pede que ela beba água. Cengiz pede que traga uma garrafa de água grande para sua mulher. Cengiz diz a Suli que o repórter está perseguindo eles e os fotografando. Suli diz que eles estão lhe deixando louca. Cengiz diz que talvez o repórter tenha algum contato na polícia e pense que o que aconteceu não foi um acidente. Cengiz diz que acredita que Melek se suicidou. Suli menciona que acha que foi um acidente mesmo. Os dois discutem fortemente e os convidados, na verdade clientes ali do restaurante, percebem os gritos. Ali não deixa de observar Suli e Cengiz. Cengiz pede que Suli vá à delegacia amanhã e que peça para encerrarem as buscas e que avise que quer fazer um velório digno para Melek. Cengiz diz a Suli que se ela não fizer isso e vierem atrás dele, dirá para a polícia que ela batia na menina, que a colocava dentro de saco de lixo sem dó nem piedade. Cengiz diz que ela pode se lascar muito com isso. Ele decide sair e vai até a mesa de Ali. Chegando lá, Cengiz pede para conversarem, pois talvez seja a chance que ele estava esperando há muito tempo. Gansé diz a Zeynep que não pode acreditar, que ela escondeu delas que teve uma filha. Duru pede que Gansé olhe para si mesma antes de falar de Zeynep. Zeynep descobre que Gansé está grávida. Gansé avisa que irá se casar e diz à irmã que se ela for ao casamento, falarão dela de todo jeito, e se não for, também falarão. Zeynep diz que não irá ao casamento. Duru pede que Gansé não seja insensata e avisa que não precisam dar satisfação de nada para aqueles fofoqueiros. Gansé diz que aqueles fofoqueiros serão sua família e eles são muito poderosos. Duru pergunta a Gansé como ela irá explicar para essa família quem é o pai do bebê. Gansé diz que o Mert pediu para ela não contar para ninguém ainda. Gansé pergunta a Zeynep quem é o pai de Turna. Ela diz que é um amigo do seu antigo trabalho. Gansé pensa que Zeynep fugiu da cidade em que estava por causa da menina. Gansé menciona que Turna não é parecida com Zeynep. Duru diz que ela é a cara da sua irmã. Gansé também menciona que Zeynep não parece com a mãe delas. Zeynep pede que as irmãs guardem silêncio sobre sua filha e não contem para a mãe. Duru e Gansé se despedem de Zeynep e de Turna. Ali fala com Cengiz e Suli. Eles se fingem de tristes, dizendo que estão sofrendo muito pela morte de Melek. Eles mentem, dizendo que a tratavam muito bem. Ali diz que como não encontraram o corpo, acreditam que Melek está desaparecida ainda. Cengiz diz que Melek morreu e foi levada pela correnteza. Suli não consegue dizer nada. Cengiz diz que estão passando por um momento muito difícil. Ali pergunta se Suli viu Melek saindo de casa naquele dia e se sabia que ele iria para o porto. Eles não respondem nada. Ali diz que Melek era uma criança de 8 anos e pergunta a ele se Suli deixou a menina sair sem permissão. Cengiz surta com as insinuações dele e o ofende. Ele pede desculpas. Ali chama Suli. Cengiz pede que ela fique quieta. Ali deixa seu contato com Suli, para caso ela queira falar com ele. Zeynep e Turna se preparam para dormir. Turna diz à mãe que adorou as irmãs dela e acharam elas bem legais, mas Gansé é um pouco ranzinza. Zeynep diz que agora ela deve chamar suas irmãs de tia. Turna pergunta para Zeynep se quando ver a mãe dela terá que chamá-la de avó. Zeynep diz que sim. Turna teme que Kahide não acredite que ela é filha de Zeynep. Zeynep dá tranquilidade para o coração da menina e pede para dormirem. Ali segue investigando Suli e Cengiz para chegar a fundo e descobrir mais pistas do que aconteceu com Melek.
Ali liga para Zeynep, mas ela decide não atendê-lo. Ele manda uma mensagem para o celular da moça, dizendo que esteve investigando os pais da menina desaparecida e tem teorias, mas gostaria de comentar com ela. No dia seguinte, Turna toma seu café da manhã. Zeynep diz que vai sair para uma entrevista de trabalho e diz que guardou os salgadinhos para ela e também tem suco na geladeira. Zeynep pede que ela não saia do hotel. Turna diz que ficará quietinha vendo TV e depois irá se alimentar e pintar. Zeynep pede que ela não abra a porta para nenhum estranho. Gansé e Duru dão bom dia para a mãe. Elas avisam que foram visitar Zeynep no hotel em que ela está hospedada. As meninas dizem que Zeynep está ótima e resolvendo algumas pendências. Gansé diz à mãe que Zeynep deve estar se escondendo dela. Duru pede que Gansé não implique. Sengiz assiste ao jogo de futebol na maior tranquilidade. Sully avisa que vai sair e irá ao centro da cidade. Sengiz diz que sabe que ela irá à delegacia. O maldito grita com a moça e pergunta o que ela tem, pois já levou no jornalista para falar do desaparecimento e ela devia ter dito que a menina está morta. Sengiz pede que ela faça o que quiser, mas que tenha cuidado. Zeynep vai à sua entrevista de trabalho, mas descobre que o pessoal já contratou alguém para ser fotógrafa. Mesmo assim, ela agradece e sai. Ela volta depois e decide aceitar a vaga de faxineira, pois precisa do emprego. O moço diz que ela terá que cumprir com a carga horária, mas dará o uniforme para ela nesse instante. Zeynep agradece. Zeynep liga para Turna. Turna está tossindo muito. Turna atende o telefone. Zeynep pergunta como ela está. Ela diz que bem e que está brincando. Zeynep a comunica que conseguiu emprego, mas não será como professora. Zeynep diz que ficará no trabalho até às 8 e não poderá olhar no celular por enquanto, mas ligará para ela assim que possível. Sully volta para casa e Sengiz pergunta se ela foi na delegacia. Ela diz que isso não é problema dele. O marmanjo grita com ela por falar desse jeito com ele e diz que ela tem que respeitá-lo e obedecê-lo, fazendo tudo o que ele pedir. Sully vai até o banheiro com medo. Sengiz ameaça bater na esposa se ela não obedecê-lo. Turna não para de tossir e parece estar ficando doente. Zeynep trabalha de faxineira na empresa, a qual a contrataram. Zeynep também está tossindo muito e parece estar doente. Turna bebe água. Zeynep faxina a sala dos funcionários. Turna decide ligar para a mãe, mas ela não consegue atender o momento, por estar ocupada no trabalho. Zeynep trabalha e trabalha, enquanto Turna a espera em casa. Turna pensa na senhora Pateta. Enquanto isso, Gonu trabalha em sua loja. Arif leva um chá para ela tomar, devido ao clima frio da cidade. Ele diz que se ela precisa de ajuda, poderá ajudá-la. Ela agradece. Gonu diz que tem dado o seu melhor na organização da loja. Gonu recebe uma ligação de Turna. Turna diz a Gonu que está no hotel e pergunta se pode ir até a casa dela. Ela diz que está na loja trabalhando e pergunta se a mãe dela não ficará chateada. Turna agradece pelo lápis de cor azul. Gonu se preocupa com a menina por ela falar tão baixinho e pensa que ela está se sentindo mal. Zeynep liga para Turna, mas a menina não atende. Sengiz fala com um amigo por telefone e o avisa que está indo para Istambul visitá-lo. Sully vê o marido arrumando as malas e se preparando para viajar. Sully pergunta se ele não voltará. E se está louco. Ele pede que ela não grite com ele, pois pediu para ela fazer o enterro da menina ou ir embora dali. Ele avisa que por isso irá embora. Sully começa a chorar. Ele diz que já é tarde. Sully pede que ele não vá embora e que não a deixe. Ela implora para que ele fique. Ele pede que ela saia da sua frente. Sully diz que por culpa dele, sua filha morreu e pergunta se ele quer que ela morra também. Sengiz dá um tapa na moça. Ela insiste para que ele não vá embora e que não a deixe. Sully diz que pedirá para a polícia encerrar o caso, mas pede que ele não a abandone. Zeynep chega em casa e chama por Turna. Zeynep não encontra a menina no quarto e fica preocupada. Zeynep pergunta na recepção pela filha. O funcionário diz que Turna saiu com uma senhora e deixaram um bilhete. Zeynep lê o bilhete, onde Gonu avisa que Turna está com ela e que ficou com um pouco de febre. Zeynep entra na casa de Gonu. Gonu leva a moça até sua casa, onde a menina está. Gonu diz que ela conseguiu dormir após a febre abaixar. Zeynep toca na filha.
Gonu diz que a levou correndo para o hospital, mas por ela não ter documento, não conseguiu uma receita e não sabia o que dá para ela de medicamento. Zeynep agradece pelo que Gonu fez e diz que se Turna não melhorar, dará um remédio para ela. Gonu diz que faria qualquer coisa para ajudar essa menininha. Gonu pede que Zeynep leve Turna para o hospital para fazer um check-up. Gonu percebe que ela está preocupada e decide oferecer um chá para ela tomar, enquanto Turna dorme. Zeynep comenta com Gonu que estão dando trabalho demais para ela, mas assim que Turna acordar, irão embora. Gonu diz que se ela quiser pode dormir na sua casa com a menina. Gonu pede desculpas por não ter biscoitos para servir com o chá. Zeynep diz que ela já fez muito. Gonu comenta com a moça que pressentiu que Turna estava doente. Zeynep diz que as mães sempre sentem quando algo está dando errado. Gonu diz que sabe que ela vai sentir isso, mas ainda é jovem. Gonu menciona que Turna é uma menina muito forte e deve ter escondido que estava doente para não preocupá-la. Zeynep diz que foi muito rígida com a filha, pois acabaram de se mudar para Istambul e o clima ali é mais frio. Gonu diz a Zeynep que ela deveria pedir ajuda para a mãe. Zeynep diz que não quer ser um estorvo para ela. Gonu pergunta por que ela pensa assim. Ela diz que se Zeynep ficasse com a mãe, a ajudaria muito. Zeynep diz que foi adotada. Ela fala que tinha 5 anos, quando sua mãe lhe abandonou. Gonu pergunta se ela se lembra. Zeynep diz que não muito bem, e nunca entendeu o motivo de ter sido abandonada, e nem sabe onde nasceu. Zeynep diz que tinha uma babá no orfanato que morava, e essa babá escolheu a data do seu aniversário. Zeynep diz que sua babá sempre lhe fazia soprar uma vela, e naquele dia ficava feliz, mas não totalmente. Gonu diz que agora ela é uma mãe linda, forte e amorosa, e isso é o mais importante. Zeynep diz que sabe que é mãe. Zeynep diz que não se lembra de como era sua mãe e acredita que preferiu apagar essa lembrança da sua memória, porque se sente muito magoada. Zeynep pede desculpas por falar disso com ela. Gonu diz que é importante falarem disso com alguém. Gonu dá apoio para Zeynep. Zeynep diz que nessa época do ano, ela e sua mãe viajaram e pegaram vários trens até uma cidade onde tinha um parque de diversões na praça, e naquele dia ficou muito emocionada, e ela disse que ela poderia brincar no brinquedo que quisesse, mas nem sempre faziam isso. Zeynep fala que se divertiu muito e foi feliz demais naquele dia. Ela diz que depois foram em um restaurante e sua mãe pediu para que ela comesse tudo o que quisesse. Zeynep diz que ganhou um brinde, que era um carrinho, e chorou muito naquele dia. Zeynep diz que sua mãe não sabia o que fazer quando a via naquele estado. A moça diz que agora consegue entender porque sua mãe estava tão estranha naquele dia, e ela queria que ela se lembrasse apenas das coisas boas e dos momentos bons. Gonu fica emocionada com a história. Zeynep segue chorando e diz que depois daquilo foram a um lugar para ver o anoitecer, mas ainda estava chorando. Zeynep diz que sua mãe se ajoelhou e lhe deu um presente para ela, que era um dente de leão. Zeynep diz que quando sua mãe assoprou a flor, as folhas saíram voando e naquele momento parou de chorar e começou a sorrir enquanto as folhinhas voavam. Zeynep afirma que sua mãe lhe segurou pela mão e ela lhe deu outra florzinha, naquela a qual ela soprou. Ela diz que não percebeu que naquele momento sua mãe tinha ido embora. Zeynep chora muito e diz que ficou pensando muito sobre aquele dia e se não tivesse parado de chorar, sua mãe não teria ido embora. Zeynep diz que às vezes, quando vê as mãos de algumas mulheres na rua, imagina se alguma poderia ser a da sua mãe. Ela pede desculpas por deixar Gonu triste também. Após o desabafo, Zeynep diz que Gonu é uma ótima ouvinte. Gonu decide pegar outro chá para ela. Gonu pergunta se Zeynep quer ver a mãe biológica de novo. Zeynep pergunta se isso foi amor, não correspondido. Gonu diz que não sabe. Zeynep diz que sempre dizem que as mães e os pais amam os filhos, sem receios, mas as crianças pequenas também amam os pais, sem se importar com nada, e nunca desistem de amar, apesar de serem machucados e maltratados pelos pais. Aceitam tudo para verem os pais felizes. Zeynep diz que um pai ou uma mãe nunca deve abandonar os próprios filhos. Ela diz que não gostaria de ver essa pessoa que foi capaz de trair um amor incondicional de um filho. Gonu concorda com Zeynep e diz que ela tem razão.
Quando vai levar as xícaras de chá até a cozinha, Gonu começa a chorar muito por ter abandonado a filha, quando ela era apenas uma criança.